noite, Maurício. Oi, Jean, tudo E aí, bom? tudo jóia? Agora tá funcionando certinho. Já divulguei as Não, é que eu te apresentações. mandei o WhatsApp, mas eu não tinha aberto a sala. Ah, tá. Foi isso. Tá. O que o Marcos fez ontem foi legal que ele deixou. Oi? Eu ia falar, tenta gravar também, porque tá gravando. Tá gravando, tá. Então, mas acho que se você quiser, você grava também, eu te autorizo. Ah, é? Deixa eu ver. Lá embaixo, na barra. Ah, tá. Ah, beleza. Então, clica aí, eu tenho que te autorizar, eu acho. Ah, sim. Foi ou não? Ainda não. Ele pede, fala que tem que aguardar a permissão sua. É, então, tem que aguardar. Eu achei que eu fosse receber um pedido seu aqui, mas não estou achando. Deixa eu ver se está aqui. Não A tem. Condovita acabou de se apresentar agora. Oi? A Condovita acabou de Ah, se a apresentar, Condovita. faz Uhum. uns 5 minutos, mais ou menos. Já teve uma apresentação bem breve mesmo. Vocês devem estar cansados. É uma maratona, né? De ciclos profissionais. Mas é legal poder comparar, ver como cada um trabalha, tem estilos diferentes, né? Aí cada um vê qual Sim, que é o melhor, né? Deixa bem. eu acho que não Para é, conhecer todos os métodos, não é né? melhor, são diferentes. Qual que é mais adequado, né? Do Qual que perfil, vai né? encaixar nas expectativas do condomínio? É, Porque é aquilo que eu estava falando para você. Você pegar pessoas com a mesma capacidade, se é profissional, se é uma empresa, se é orgânico, dá na mesma. É o que cabe ou que atende às expectativas de cada certo. condomínio. Beleza. Não Eu sei se, vou. Acho que já dá até para começar, então. Então vamos começar às 8 horas, que a gente falou que ia eu não começar às 8. sei, tá o Ricardo aí, mas não sei se ele está plugado ou Tá não. na sala. Eu tô, mas não tô. Eu Ah, tô não, tudo na bem. sessão aí, mas eu tô aqui meio com o rádio ligado, mas eu tava resolvendo outras coisas. Eu acabei Não, entrando no outro, nem escutei nem nada. Eu tô meio que fica, tentando fica à vontade. pousar no assunto, ainda não consegui pousar no assunto hoje. Tô só com o rádio ligado aqui, mas vocês nem esquentam a cabeça comigo, eu tô viajando aqui. No anterior teve uma audiência de uns 12 participantes, 12, baixou 15, ficou oscilando nisso daí. Acho que é horário também, não é um horário tão Sim, o ideal. outro horário era, acho que, mais difícil, né? De ter É, gente disponível. é, Mas, Jean, também tem aquilo que eu conversei com você. A participação das pessoas é muito pequena. Lá no é. Labitare, que eram 1.008 unidades, em assembleia de escolha de síndico, apareciam 30, 40 apartamentos. Aqui até que não é tão pequena. Assim, nas presenciais, acho que a média é uns 100, cento e pouco. É Os que eu bastante. vejo, pelo menos. Um quarto dos condôminos. É É. bastante. Mas vou falar pro pessoal que a sala já está aberta, né? Para quem quiser entrar, vai entrando, né? O pessoal está entrando, né? Você não bate papo por enquanto, né? Sim. E está uma bagunça essa flexibilização do isolamento. Bem-vindo, Wilson. Bem-vindo, Marcos. Bem-vindo, Maria Lúcia. Bem-vinda, Maria Lúcia. Oi, gente, boa noite. Boa noite.
Maurício, Oi, você é síndico profissional do condomínio aqui na frente da gente, né? Do também. Upper. E aí você estava, então, naquele dia da tal da enchente. No dia não, no dia Não, depois, quando estava dia todo mundo depois. tentando esgotar as águas. Tá. Eu não sei se esse espaço aqui permite, mas se você puder comentar sobre gestão de crise de água, de luz, não sei se é possível de gás. Não, eu acho que tudo que vocês tiverem dúvidas, interesse, eu estou aqui para falar. Só vamos esperar mais um pouquinho, porque Tem mais gente ainda que não está deu entrando. horário. Não é porque eu fiquei bastante curiosa em Uhum, relação a isso, porque a gente aqui teve o problema de esgotar água também e uhum. ficou sem água limpa por causa das bombas. E aí eu fiquei preocupada que, assim, a falta de água, ela não pode não ser só por enchente, pode, por exemplo, romper uma adutora, a gente ficar sem Sim. fornecimento de água. E aí eu não vi um plano, pelo menos aqui no nosso condomínio, não vi um plano sobre a gestão de crise para isso. Eu sei que os elevadores de serviço eles têm gerador, mas só para o elevador. Uhum. A água, não, acho que não tem, fica sem água, a gente ficou sem água. Então, se tiver oportunidade, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência sobre gestão de crise no fornecimento disso, de água, de luz, de gás, eu não sei se existe. Água tem, são os carros-pipa. Inclusive, no Upper Office, a gente já usou uma época para tentar reduzir o custo da Sabesp, mas no meio do caminho nós chegamos a comprar alguns caminhões, mas depois ficou faltando a certificação da água. Então a gente falou, espera aí começa a fazer uma economia que pode botar em risco as pessoas, mas é o que você está falando, é uma questão de abrir fornecedores e não um só. A minha preocupação é assim, correr atrás no momento em que você está na crise. Correr atrás de fornecedor, correr atrás das coisas quando você está na crise é muito mais difícil Sim, de você já ter esse caminho trilhado, né? Por exemplo, faltou água, já sei para quem ligar. sim. Então, você tem que ter uma lista de fornecedores de tudo. E, Lógico que energia elétrica não tem como. Gás, pelo que eu entendi olhando, ou que eu deduzi olhando o balancete de vocês, vocês têm reservatório de gás no condomínio? eu não tenho conhecimento disso. Tá. Então, tudo isso tem que levantar aí. É, vou precisar de um tempo, qualquer um, para Não, queria só que conhecer. você falasse um pouquinho da sua experiência com isso, de como esses assuntos são tratados nos outros lugares. Tá, o que eu posso te dizer é: água é o que mais pode dar problema e é o mais fácil de resolver. Gás, infelizmente, a gente fica na mão de um fornecedor de gás, energia é o gerador, não tem outra coisa, e são poucos os condomínios que têm gerador para abastecer as unidades. É sempre elevador e iluminação comum. Tá, Mais um pouquinho, vamos esperar uns 5 minutos, deu 8 horas agora, e aí a gente conversa. ok, obrigada. Imagina.
Isso aí. Oiê. Oi, Elba. Bom, O Eduardo Canal está tentando entrar e não consegue. Entrei sim, eu tô aqui. Ah, tá aí? É que aqui na minha tela de liberação você está fora dela. Então, ótimo. Entrei sim. Ótimo. Entrei sim. Almoço. Sobrou um pouco de arroz, tem feijão e vai ficar no churrasco. Mas acho que não quero que quiser, não. Quero acho que não é melhor. Mãe, continua. Papai, pode falar. Oi, Manu. Você quer aparecer? Fala, oi, Maurício. Oi, Maurício. Vai saber, Via. O que aconteceu? Pessoal, vocês que avisem quando quiserem começar. Silêncio por quê? Você quer ouvir a conversa dos outros aí? Não, você quer? Vergonha. Ela quer ouvir a conversa. Ela tá doida pra ouvir. Ah, ela ouve tudo. Hã? Ela tá doida pra ouvir a conversa aí. Ó. Eu estou gravando, depois eu passo para vocês. Você quer eu te conta? Quarto, tchau. Quem tá gravando? Eu e a Manu. É mesmo, Fia, vem. Ô, Marcelo. Querem começar? Acho que já podemos começar, Maurício. São 8h05, vamos? O pessoal vai entrando também, né? Tá, então, fazer uma rápida apresentação. Maurício Sestari, eu sou arquiteto, formado em 83. Desde 1988, eu me envolvi em gerenciamento condominial, em condomínios que eu morei. Em 2015, eu concluí a formação pela Assosíndicos e, desde então, tenho trabalhado aí em condomínios. Hoje eu tenho 3 condomínios atuando como síndico e num eu sou subsíndico. Os condomínios que eu atuo, tem um na Lapa, um condomínio horizontal de casas, tem em frente de vocês, o Upper, e na Avenida Arruda Botelho. O Upper, que fudeu todos os carros. Então, estou pertinho de vocês e moro no Alto de Pinheiros, então também perto. Mas é o Upper Office, né? Desculpe. Não é o Upper Living. Não, Upper Office. É o comercial, Só não é o residencial, não. E eu estou no grupo de WhatsApp de síndicos aqui da Mofarrege. Inclusive, nós tivemos lá na subprefeitura da Lapa, falando com o subprefeito na época da enchente, onde ele prometeu algumas coisas, mas, no fim, o isolamento aí social acabou atrapalhando todo o desenvolvimento aí das coisas. E, bom, eu sou bem diferente do que vocês já conversaram, tiveram experiências aí ontem e hoje. Vocês conheceram 2 empresas. Eu sou um síndico autônomo. O meu atendimento é pessoal, então eu não tenho envolvimento com nenhuma administradora. Hoje eu me relaciono com 4. A CEL, que está aí com vocês e também no Upper, a DECIP, que está no condomínio da Arruda Botelho, a RR Marques, lá na Lapa,
e aqui na Brentano, onde eu sou subsíndico, é habitacional. Mas já me relacionei com a Lelo, já me relacionei com a Graich, que estava aqui no Upper Office e a gente tirou. Vamos escutar. E o que eu posso dizer é nenhuma administradora é perfeita, nenhum síndico profissional ou síndico orgânico é perfeito. O que diferencia um de outro é a forma que cada um tem de atender e a experiência, a competência e a dedicação. Então, me coloco aqui a ouvir os questionamentos, as dúvidas, para a gente tentar esclarecer o que puder, ou o interesse de vocês. Eu estava, só terminando, eu estava falando com o Chan, não existe, dentro da minha opinião, o que é melhor, e sim o que o condomínio busca. Se busca um atendimento presencial, um atendimento pessoal, ou se quer uma grande estrutura para ter uma retaguarda em todos os segmentos. A Inova eu conheço, inclusive eles estiveram no Upper Office oferecendo o serviço deles. Eles têm uma estrutura enorme que abrange tudo, desde a administração do condomínio até terceirização de serviço. Então, é um pacote grande que, se esse é o interesse do condomínio que os procura, será bem atendido. Me coloco à disposição. Como que faz para perguntar? Tem que clicar no microfone. Para abrir o microfone, pode perguntar. Posso falar? Sim. Não sei quem é. Como que é, Natália? Como que é seu trabalho? Você vai vir no condomínio 2 vezes por semana, igual eles propuseram? Tá, Natália, no começo não, eu preciso ir ao condomínio todos os dias para conhecer o condomínio. Eu tinha até passado isso para o Chan. A ideia, no começo, é ir todo dia ao condomínio, passar no condomínio 3, 4 horas, 5 horas. Eu acredito que de 3 a 4 semanas o meu serviço será assim, para conhecer o condomínio, para conhecer os prestadores de serviço, entender como eles trabalham, propor algumas alterações, se elas forem cabíveis, testar essas alterações, corrigir rumo, chamar todos os fornecedores, rever contratos, entender o primeiro contratos. foi melhor. Tem alguém com o microfone aberto. Tem 2 microfones abertos aqui. Ai, desculpa, será que sou eu? Pera. Não sei. E conforme eu for me integrando ao condomínio, eu não vou precisar ir todos os dias, mas eu estou na região todos os dias e ao contato de um telefonema, de um WhatsApp. Eu me relaciono sempre com os funcionários do condomínio, com o zelador, eu tenho contato de WhatsApp e com o conselho. Perguntas? Gente, estou à disposição. Maurício, Oi. é a Malu. Só para entender um pouco sobre as suas visitas. Então, passado esse primeiro período em que você teria que vir constantemente até entender tudo, deixar a casinha em ordem. Perfeito. Aí, se tivéssemos problemas, por exemplo, como aconteceu da enchente, que aí não seria somente os dias acordados com você, o condomínio Não, aí é na precisaria de emergência. mais. A Isso é qualquer feito hora. como? É então, só me ligar.
Mas isso tem contrato? Como que funciona? Visitas extras são pagas à parte? Não tem limite de visitas. Não tem limite e é da necessidade. Quando o condomínio está andando direitinho, passar 2 vezes, 3 vezes por semana, mas se tem uma obra, se tem uma emergência, por exemplo, no dia da enchente, às 6 horas da manhã, eu estava na Rua da Botelho. No condomínio horizontal na Lapa, eles têm portaria virtual. E uma madrugada, às 2 horas da manhã, acabou a energia, o gerador deles não funcionou, o portão não funcionava. Eu fui acionado pela empresa de portaria virtual. Eu liguei para a empresa que faz a manutenção do portão, acionei, eles foram lá e consertaram. Então, nem tudo depende da minha presença física, mas sim do gerenciamento da crise. Legal. E como que funciona períodos de férias? Eu não costumo tirar férias de longa duração, no máximo 1 semana. E também, quando eu saio de férias, eu estou acessível por telefone. E como é as reuniões? Você vai ter reunião sempre com o conselho pessoal? Eu mantenho o grupo de conselheiros no WhatsApp, então nós podemos nos comunicar diariamente e as reuniões sempre que for necessário. Não tem um limite de encontros, não tem... E assembleia com os moradores, assembleia mesmo, com todos os moradores? Sempre que for preciso. Porque aqui a gente não tinha. Uma no ano ainda ia. Não, é que, veja, uma no ano, que é a ordinária, ela é obrigatória, onde se apresentam as contas, onde se faz aprovação de contas, previsão orçamentária. Essa é a chamada ordinária. As extraordinárias, sempre, como o próprio nome diz, são extraordinárias, o que for preciso. Manda o seu. Os moradores, então, vão sempre participar de tudo que for resolvido? Sem dúvida. Sempre o meu contato é sempre direto com os conselheiros. Entendi. E o que for... Bom, todos os moradores terão o meu telefone, terão o meu contato. Então, todos têm acesso. Tem 2 condomínios, tanto da Rua da Botelho como o da Lapa, que eu tenho grupo de WhatsApp. Eu acho meio confuso, porque como as postagens elas são dinâmicas, as pessoas se perdem e não ficam compreendendo, vai e volta a pergunta. O que a gente pode usar hoje, que é uma ferramenta fantástica, está aqui, é o Zoom, não é a única para isso, mas eu estou sempre acessível para qualquer pessoa e sempre transparente. Então, eu soube também que houve uma vontade de participação, de reunião com a administradora para essa questão da assembleia virtual e foram proibidos de participar. Não tem essa proibição. Sim, sim. Não tem, a gente não pode saber de nada, a gente não pode dar opinião. Tem que saber. O condomínio é de vocês. A minha função aí é só aqui. Gerenciar. É por isso que a gente está perguntando, porque é uma gestão bem... Foi uma gestão bem difícil. Eu pelos balancetes que eu recebi, é bem confusa a administração. Também. Posso fazer uma pergunta? À vontade. Infelizmente, eu só consegui entrar agora aqui. Eu não sei se você já apresentou o seu projeto aí, mas você tem uma equipe? Não. Eu trabalho junto com o conselho, com grupos de trabalho que se formem no condomínio e com a administradora. Eu não sei quem está perguntando. Antônio Figueiredo. Está aqui. Tudo bem. 221B, Antônio. Porque eu vi outras apresentações de equipes que são realmente muito sólidas do ponto de vista de serviços, né, que podem prestar, jardinagem, segurança, Sim. Mesmo a parte de tratamento das plantas
Então, eu acho que é um outro tipo de proposta que você está fazendo, né? É um outro tipo de proposta. Sim, eu acredito que você esteja fazendo uma referência à Inova. Eles estiveram no Upper Office, onde eu sou síndico também. Você lá compra um pacote completo, se quiser. Não precisa comprar tudo, mas você pode comprar um pacote completo. Eu achei bastante interessante aquilo pela solidez de... Não sei, parece que não ficaram nenhuma ponta solta, né? Então, eu particularmente acho que bastante interessante uma proposta feita assim com uma equipe, mas é uma opinião bastante pessoal minha, né? E eu não estava entendendo se você tinha uma equipe junto contigo. Não, isso eu falei agora há pouco. Desculpa, eu pude entrar agora. Tá, não, então, mas o que eu respondi não existe o melhor. Existe o que interessa para o condomínio. Se você quer comprar uma empresa que te presta todos os serviços, a Inova é a opção. Sim, sim. Mas eu também não sei se essa é a melhor opção, porque você fica preso numa empresa só. Se ela funcionar, perfeito. Se ela não funcionar, você perde tudo. Sim. Então, eu prefiro ter tudo espalhado. Então, eu tenho uma administradora, eu tenho uma empresa de terceirização, eu tenho uma empresa de manutenção, porque eu posso trocar uma peça só que não funciona direito. Por exemplo, no Upper Office, nós tivemos 2 experiências, aliás, 3, com prestadores de controle de acesso, e eles faziam controle de acesso e a limpeza. Quando eu troquei para a Haganah também tinha limpeza. Eu falei assim, não, eu vou arrumar uma outra empresa que cuida só da limpeza. Ficou mais barato e eu consigo mexer uma delas se não me atender. Senão eu teria que tirar a Haganah porque a limpeza não está funcionando, ia criar um mal-estar com a empresa. Mas isso é gosto. Não tenho certo ou errado nisso. Qual o custo do teu serviço? Não sei se você já falou sobre o custo. Veja, eu estava falando para o Champ. Para o tamanho do condomínio, teria que ser entre 8 e 10 mil reais. Como eu sei da verba que vocês pagavam para a síndica anterior, eu me dispus a trabalhar o primeiro ano nesse valor. Se vocês acharem que eu tenho valor, a gente conversa depois, ou a gente rescinde o contrato no momento que vocês acharem que deve rescindir. Alô. Obrigado. Imagina. Então, porque eu ia falar com você disso de valor, porque eu também pesquisei e vi que uma empresa para fazer tudo que a Inova está fazendo, que custa 12, 15 mil reais para nós. Sim. Então, eu estou achando uma coisa inviável. Eu achei também. Por isso que estou perguntando do seu custo também, do que ele está falando, quando você trabalha, que é difícil você falar que você vai pôr 8 aqui para trabalhar e um custo tão baixo. Não existe isso. Ninguém faz milagre. Exato, ninguém faz milagre. Mas também, como a Inova tem vários clientes, isso ele acaba pulverizando, né? Mas ele falou que não tinha tanto condomínio. Então, a Inova, ela é um franqueador. Eu pesquisei isso. Então, são várias pessoas e a gente não vai ter um atendimento só de um síndico aqui. Eu fui saber hoje. Não é o cara que falou com a gente que vai atender a gente aqui. Vai ser o Flávio, vai ser o outro. Não é ele que sempre vai dar a cara aqui. Eu entrei hoje para ter essa informação, porque eu acho que todo mundo precisa saber disso. Porque não adianta a gente contratar uma empresa que está prometendo rios e fundos e não é isso que a gente vai conseguir, né? Eu não quero ficar falando Não, eu entendi. Por isso que eu te perguntando de custo, porque eu pesquisei hoje, eu achei também muita promessa para um valor muito baixo. Eu acho que ninguém vai trabalhar de graça, né? Mas eu acho que, com certeza, o síndico será quem se apresentou para vocês e ele tem a retaguarda dos outros serviços. Como eu tenho a retaguarda da Assosíndicos, né, que é a Associação de Síndicos de Condomínios Comerciais e Residenciais do Estado de São Paulo, onde eu sou um associado master, e lá eu me apoio. Eu tenho fóruns de debate entre os associados, onde a gente se atualiza e troca experiências entre
os síndicos, o que cada um vive no seu condomínio. Esse momento mesmo de isolamento social, a gente tem conversado muito. O que faz, como faz, libera academia, libera piscina, deixa corretor entrar, pode fazer obra, não pode. E cada condomínio se adapta ao tamanho do condomínio, a como os condôminos se submetem também. Então, eu sei que aqui na Mofarrege, os nossos vizinhos, não pode nada, e tem condomínio que pode até corretor, pode entrar prestador de serviço. Não tem certo ou errado. Maurício, é o Ronaldo. Oi, Ronaldo. Espera que está conectado. Você desligou aí o... Pronto, é a conexão. Você falou que teve, eu não sei quanto tempo você teve para analisar contas, essas coisas. Eu queria saber quais são as suas principais impressões das contas e quais são os pontos que você atacaria primeiro e de que forma. Ronaldo, o que me chama muito a atenção nas contas é a conta ordinária negativa. Eu recebi balancetes de dezembro até abril. E todos os meses a conta negativa, a conta ordinária negativa, ia aumentando esse negativo na conta. A gente tem que atacar tudo. E o que tem que atacar? Tem que pegar todos os contratos e entender o que está acontecendo. Eu também, pelos balancetes, eu vi que a arrecadação, mês a mês, ela varia. Ela está sempre, e isso é comum, né? Está sempre estimando que vai receber a inadimplência, que também mês a mês aumenta, e agora no mês de abril aumentou mais ainda, e isso está se repetindo em todos os condomínios com maior e menor intensidade. E tem que atacar tudo, tem que pegar todos os contratos e entender por que a Haganah tem 3 contratos diferentes, por que tem prestador de serviço de controle de portaria, que é uma empresa, tem a Haganah que faz segurança, tem a limpeza. Eu preciso entender tudo, porque eu só vi números, eu não vi contratos. Então, não dá para escolher um. Talvez escolher pelo mais caro, começar por ele. Uma condômina do Upper me questionou quanto o Upper pagava para a Haganah, e eu falei, ela falou, nossa, mas o Upper paga quase 4 vezes menos. Falei, bom, mas precisa ver quantas pessoas tem trabalhando no jardim. Não, porque lá tem 10, no Upper tem 6, então realmente é muito estranho, mas eu não sei em que regime de trabalho. No Upper, o regime é de 12 por 36. Eu não sei como está no jardim. Então, tem que ver todos os contratos. Contrato de manutenção. Eu estive, fui eu até que no dia posterior à enchente, estive vendo a Júpiter tirando água da garagem do Jardim Leopoldina e chamei a atenção. Estava o Humberto, se não me engano, o Marcos e a doutora Fabiane. Falei assim vocês vão demorar 1 mês para tirar água. Então, eu indiquei o equipamento, indiquei a empresa de locação e eles foram lá, saíram correndo porque estava quase fechando, eram mais de 16 horas, e trouxeram duas bombas e em 10, 12 horas conseguiram esgotar toda a água de lá. Eu confirmo isso, Marcos falando. Marcos. Tá? Nós estivemos juntos aquele dia complicado, tá? Então, eu confirmo isso, o conhecimento que o Maurício também mostrou nessa hora de nos ajudar, nos apoiar aí para resolver o que fosse necessário. As dicas que ele nos deu foram importantes também para as nossas ações. Tá? Então... Obrigado, Marcos. E eu estive também na Assembleia, onde foi apresentado o projeto de combate à enchente, onde foi apresentado o orçamento da Atlas Schindler. Como eu era um simples acompanhante, eu não pude me manifestar, mas achei tudo muito exagerado em relação à Atlas Schindler. Eu gostei da apresentação do combate à enchente, não sei se tudo aquilo era necessário, mas eu tive a oportunidade de perguntar, eu acho que chamava Vlad, o engenheiro,
Eu falei, nessa tua estimativa de custo, você estimou o custo do projeto de tudo isso? Ele falou, não. Eu falei, poxa, mas isso vai ser caro, vai custar mais de 50, 60 mil reais. Ele falou, não, que nada, com 20 mil reais dá para fazer. Fiquei quieto, achei muito barato todo um projeto para um combate, troca de equipamentos, mas preço também cada um tem o seu, né? E os 250 mil que a Atlas Schindler cobrou, no Upper Office eles passaram um orçamento de 80 mil. Eu chamei uma empresa que faz a manutenção em outro condomínio, eles vieram, orçaram em 20, e agora eu estou aguardando a Vilarta vir, porque também com a pandemia eles não conseguem atender, mas foi um exagero o custo apresentado. Todo mundo achou, né? Mas falaram que você estava na reunião, você viu, falaram que aquilo lá era uma estimativa, que as pessoas, que ia ter uma comissão para resolver aquilo, né? Não, mas não foi assim, Foi. O do elevador foi aprovado até a contratação. Porque eles fecharam a gente ali e falou que tinha que fazer, né? Que a gente não tinha saída, não foi isso? Você estava lá... Sim, fizeram a pressão, é o trabalho do vendedor. Mas hoje chegou o inquérito policial que vai esclarecer tudo isso aí hoje. Você vai ver. A polícia já veio e teve um inquérito para resolver todas essas obras aí superfaturadas. Porque as coisas erradas também não pode deixar. Isso você está falando. Tem que vir aqui fazer um trabalho certo, correto. Porque depois, né? Depois as coisas vêm à tona. E é o que eu até falo quando eu estou me apresentando, que não é um CNPJ que eu ponho em risco se eu fizer alguma besteira. É o meu CPF. E também, por causa disso, eu tenho um seguro no valor de R$1.500.000, seguro civil e criminal, para síndico profissional. Eu acho que todos têm, né? Todos apresentando, falando que tem seguro para isso, né? Porque não é um custo tão exagerado para a gente e é uma garantia para todo mundo. Sim. Estou à disposição. Alguém querendo entrar que desistiu. Maurício, é Marcos. Oi, Marcos. Nós estamos um pouco mais escutando do que falando nesse momento, porque, digamos, as outras duas empresas, elas nos fizeram uma apresentação mais ou menos de meia hora, tá? De todas as propostas, depois analisar as contas, tal, e explicando um pouco como eles trabalham. Tá. E depois nós perguntamos. Então, agora nós estamos meio... está sendo diferente a dinâmica, tá? Você colocou que você teve algumas conversas com o Chan, e esclareceu algumas coisas com o Chan e tal. Talvez fosse melhor você nos contar um pouco mais de todo esse contato que você teve com o Chan, porque eu acho que ele te colocou muito o que nós precisamos. Tá bom. Bom, eu estive com o Chan no condomínio para conhecer o condomínio, porque até então eu tinha entrado no subsolo e na sala lá da Assembleia. Então, nós circulamos pelo condomínio todo, onde ele me apresentou cada torre, o que tem em cada torre e todas as instalações do condomínio. Ele me falou das questões, por isso que ele me mostrou os balancetes, então, da preocupação, do custo exagerado das coisas. E então, falando um pouco de como eu trabalho, eu já tinha falado um pouco antes, mas vou repetir, não tem problema. Qual é a minha ideia para o condomínio? É entrar no condomínio, passar 3, 4 semanas, o que for preciso, indo todo dia, para poder levantar os serviços que estão sendo feitos, como estão sendo feitos, o que propor alterações, testar essas alterações, ajustar o que for preciso, chamar os prestadores de serviço, os fornecedores, entender os contratos. O Chan também me falou alguma coisa em relação ao tratamento de água das piscinas. Existem 3 tipos de tratamento, que é o cloro, que é o mais barato e usual, tem o sal e tem o ozonizador. Cada um com as suas vantagens, os seus custos, os seus riscos. O que traz menos risco é o sal, só que ele tem um custo muito alto de adaptação do equipamento.
Então, você tem que trocar a tubulação, porque ele é muito agressivo para o equipamento. E o que hoje em dia se faz é você juntar o cloro com o ozonizador. E o ozonizador tem um risco que ele produz um gás muito tóxico. Então, para uma piscina que é coberta, talvez não seja a melhor coisa, mas sem conhecer os equipamentos, sem conversar com as empresas, não dá para propor nada. Eu trabalho sempre em parceria com os conselheiros, não adoto nenhuma atitude sem conversar com os conselheiros, sem chegar a um consenso. Sim, lógico, a responsabilidade é minha e algumas vezes não dá para fazer uma votação e a maior votação ganha. Por exemplo, numa renovação de seguros. Eu já tive condomínio que não queriam fazer o seguro do condomínio, mas é uma obrigação. Eu tenho um sério problema no condomínio horizontal lá na Lapa, que eles não querem fazer o fundo de reservas, que eles entendem que é melhor eles ficarem com dinheiro no bolso, administrar o próprio dinheiro de cada um, e numa emergência cada um faz o seu rateio. Só que todas as convenções exigem um fundo de reserva e ele tem que existir, porque numa emergência nem todo mundo tem dinheiro no bolso para cobrir aquilo. Então, as minhas administrações, elas são transparentes, participa da reunião quem quiser. É lógico que num condomínio grande com quase 400 unidades não dá para participar todo mundo, mas eu estou sempre disponível para tirar dúvidas, para esclarecer, para apresentar documentos, e tudo que eu faço tem o aval do Conselho. Eu não tenho muito mais o que falar, eu trabalho em parceria com as administradoras, com os fornecedores. Como eu tenho 3 condomínios hoje, mas faz 30 anos que eu estou nesse meio, e como arquiteto também, então eu conheço vários fornecedores e crio parcerias com eles, porque às vezes não é só o menor preço, e sim aquele que te atende quando você precisa. Como eu falei agora há pouco, de um problema no gerador de um condomínio que é portaria virtual, às 2 horas da manhã pifou tudo, o portão não fechava. Eu liguei para a empresa que faz a manutenção do portão e às 2 horas da manhã ele foi lá arrumar. Com certeza, se eu tivesse com a mais barata, não teria esse atendimento. Então, cada caso é um caso. Maurício, Ronaldo. Oi. Eu vou fazer mais uma pergunta que eu fiz para outro concorrente, em relação a bom senso, porque a gente está falando, por enquanto, de discussão que envolve basicamente finanças e dinheiro, mas e quando a gente lida com pessoas, a coisa ficou um pouco mais complicado. Então, a minha pergunta é, qual é o limite do bom senso, seja na gestão de um conflito, seja por causa de barulho, seja por causa de vaga de garagem, porque eu entendo que se a gente for levar a lei ao pé da letra e o caso convenção acaba sendo uma lei interna, as coisas praticamente não andam. Eu queria saber a sua opinião sobre isso e se tiver exemplo de gestão de conflito que você tenha participado, que você possa exemplificar, ajuda. Ronaldo, eu acho que o exemplo mais recente que eu posso te dar é agora por causa do isolamento. Então, eu tenho um condomínio onde, uma semana antes do isolamento social, um condômino comprou o apartamento, começou a reforma, começou a quebrar, e eu tive que chegar para ele e falar assim, vamos ter que parar. Não, mas por quê? Eu falei assim, porque está todo mundo em casa, você está colocando 4, 5 pessoas para fazer a sua obra. Não, mas eu boto todo mundo com máscara, ninguém sai. Eu falei, tá bom, mas se coloque no lugar de quem está embaixo da sua obra, o dia inteiro lá preso, porque ele não pode trabalhar. De repente, ele é um empresário que tem uma loja que está fechada e o martelete na cabeça dele o dia inteiro. Então, outros, eu tive que falar assim, olha, desculpe, a convenção não permite. Antes de ontem, eu tive um condômino que não mora, ele é proprietário e estava vendendo o apartamento, e nesse condomínio não pode entrar corretor, não entra prestador de serviço, nada por enquanto.
e ele me ligou e falou assim, vendi o apartamento e quem comprou quer entrar no apartamento. Eu falei, opa, lógico, ele é proprietário, ele tem todo o direito de entrar, é só ele apresentar para a administradora o contrato, a matrícula do imóvel, as portas estão abertas. Não, mas é que ele comprou, mas ele antes de assinar ele quer ver. Eu falei, tá bom, então faz o seguinte, 2 pessoas só. Abri para poder entrar, entrou, olhou, isso antes de ontem. Hoje, esse mesmo proprietário chegou e falou assim, olha, eu estou mandando mais um. Eu falei, espera um pouquinho, tem aqui no WhatsApp, você me falou que tinha vendido. Não, eu apalavrei com ele, mas não assinei, então não está vendido. Eu falei, então não entra ninguém. Você usou da má-fé para colocar gente dentro. Agora não dá mais, só quando o condomínio liberar você vai entrar. E junto com o conselho, essa semana também a gente flexibilizou a partir do dia 8, que não é a segunda-feira agora, é a outra, corretor, prestador de serviço, mudança, porque nem mudança podia fazer. Estão liberadas, só que sempre com 2 dias de intervalo, mudanças com 3 pessoas só, prestador de serviço 1 só, corretor de imóveis 3 pessoas juntas, e quando existe um evento, só depois de 2 dias vai ter outro evento. Isso eu conversei com os conselheiros, eles concordaram, colocamos para o condomínio. Então, tem muita gente que entende, e tem sempre um ou outro que é mais difícil. Quando no Upper Office, a gente, depois de 8 anos que o Upper Office funciona, e eu assumi, consegui pôr cancela para entrar na garagem e colocar cartão para abrir a cancela. Então, eu comuniquei com 30 dias, olha, esse mês nós estamos cadastrando todo mundo, cadastrando os carros, a partir do final do mês, só entra com o crachá. Teve um advogado que ficou 2h30 comigo ao telefone, querendo me convencer que ele achou que a adoção do crachá não era obrigatório o uso do crachá para abrir a cancela. Aí eu falei, olha, então vamos fazer o seguinte, eu vou te mandar a convenção e o contrato da empresa de operadora do estacionamento. Me passa o seu e-mail. Eu estou esperando até hoje, faz 4 meses isso. E ele está apresentando bonitinho o crachá dele. Então, tem gente, a maioria dá para conversar e argumentar. Outros tem que ser com a regra da convenção, infelizmente. Mas eu tenho que pensar na maioria. Tem que funcionar o bom senso, né? Eu aprendi com um conselheiro há muitos anos atrás que o bom senso é particular. E por ser particular, ele está na cabeça de quem tem aquele bom senso. Então, nem sempre para a coletividade o bom senso funciona. Mas a gente tenta ir por esse caminho. E eu gosto de argumentar. Quando eu tenho uma ideia, quando eu acredito no que eu raciocino, no que eu estou pensando, eu converso bastante. Eu não tenho pressa de resolver a situação. Dá tempo aí de fazer mais uma pergunta? Fique à vontade. Eu moro faz pouco tempo em condomínio, sempre morei em casa, então não estou muito familiarizada. Então, perdoe se a pergunta for tola. Não, imagina. Você comentou agora há pouco sobre a Haganá, que tem 3 contratos, e, óbvio, isso vai precisar ser revisto. Mas se for decidido não, se for melhor, por exemplo, trocar para uma outra empresa, e trocar de empresa, não necessariamente, às vezes, é a empresa do mesmo padrão, você pode aumentar ou diminuir. Então, assim, falando das empresas de maior peso que a gente tem aqui, né? Que é portaria, segurança, enfim, não falando de contratos menores, como a Júpiter, por exemplo. Os contratos que impactam mais no nosso dia a dia. Isso é o síndico com o conselho ou isso também envolve os condôminos? Se tiver uma troca, tá? Uma troca expressiva de um contrato desse. Por exemplo, se falarem, não, a gente não quer mais a Haganá, a gente quer uma empresa que é muito mais barata no mercado, por exemplo. Pode ser que o síndico ache isso bom, pode ser que o conselho ache isso bom, mas que, de repente, a maioria dos condôminos não acharia bom. Esse tipo de decisão fica na mão de quem?
Tá, então, o síndico, como ele é responsável por tudo, ele tem a prerrogativa de decidir tudo. Não é assim que eu trabalho. Eu trabalho sempre em consenso com o conselho. Mas se o condomínio acha que tem que participar de tudo, eu não vejo problema. Eu só acho que é uma logística complicada. Por isso eu prefiro formar comissões. Por exemplo, vamos lá, eu vou começar a trabalhar com vocês, vou analisar os contratos e vou falar, conselho, eu acho que a gente seria interessante mudar de empresa terceirizadora. Vamos criar um grupo para analisar concorrências? E, por exemplo, se isso te interessa, você seria uma pessoa para compor esse grupo. Então, são grupos formados para agir num determinado objetivo. Ou não, pode ter um grupo que vai falar assim, não, eu quero cuidar para sempre da empresa que cuida da academia. Não vejo problema. Eu fui diretor de esportes do AMB Tênis Clube, é um clube bem pequenininho, atrás do Colégio Santa Cruz, por 2 anos. E eu tinha comissão do tênis, eu tinha comissão do vôlei, eu tinha comissão do basquete, eu tinha comissão da natação. Gente, o condomínio é de vocês. A função do síndico é representar o condomínio. Então, quanto mais gente quiser fazer parte, para mim é melhor. Só não dá para fazer uma reunião sempre com 40 pessoas. Por isso, eu elegeria tópicos. Respondido? Respondido, obrigada. Nada. Gente, eu não sei mais o que falar, porque eu não sei aonde tem dúvidas para vocês. Felipe entrou. Boa noite, Felipe. Vou pôr uma musiquinha aqui. O que eu posso... Bom, então eu acho que eu vou falar. Posso falar? Sim. Então, não sei quem que fez a pergunta anterior, né? Da empresa de segurança? Isso, sobre a empresa. Foi a Maria Lúcia. Oi, eu sou a Malu, do Bem TV. Faz pouco tempo que eu estou no condomínio, eu conheço pouquíssima gente. Tá, é a Elba do 184. Eu sou moradora daqui, proprietária daqui, também tem escritório no Upper Office. E foi o Maurício quem solucionou todos os nossos problemas, os mesmos que tem aqui nesse condomínio, né? A gente tinha um grande problema com contratos superfaturados. Tudo lá era igualzinho aqui, a mesma coisa. E foi o Maurício quem ajudou a gente a acabar com tudo isso que tinha lá. Então, sempre que ele vai fazer alguma coisa, mesmo eu não sendo de conselho, nada, a gente chama a assembleia, porque esse contrato da segurança aqui é um dos mais caros. Então, tem que chamar uma assembleia. Então, sempre o que for mais caro, mesmo, não vai ser decidido só em conselho. Chama a assembleia, não é isso, Maurício? Sim. É o que eu estou falando. Cada condomínio quer um atendimento diferente. E eu vou me adaptar ao condomínio, não o condomínio adaptar a mim. Isso. E ele ajuda bastante a gente, é bem proativo, bem participativo. E você não imagina o quanto a gente teve de problema de corrupção lá. E contratos, e agora, graças a Deus, está tudo caminhando bem. E em primeira mão, a ação que a gente está movendo contra a empresa que operava o estacionamento, já tem uma decisão da justiça obrigando eles a pagar uma multa diária, porque ainda existem 5 carros desconhecidos dentro do condomínio. Uhum. É, bem assim, todo condomínio é assim, né? Não tem jeito, é sempre as coisas erradas, mas a gente, sendo honesto, vai conseguindo, né, Maurício? Sim. Então, o que falta aqui no nosso condomínio é a comunicação. A gente é carente, né, Elba?
não tem informação de nada, a gente não participa de nada, a gente está por fora de tudo. Então, quando vê aquela empresa gigantesca falando 1000 coisas que vai fazer, eu acho que não é o que a gente precisa tanto aqui, né? Eu gostei bem do Maurício, do que ele falou. O que a gente precisa aqui é dos moradores participar de tudo que está acontecendo, porque a gente não participa de nada. As bombas vêm e depois a gente só fica sabendo quando as bombas já explodiram. Quem está falando? É a Natália. Natália, tem uma empresa do sul, de Santa Catarina, ela desenvolveu um aplicativo para o celular, tem um custo de 300, 400 reais por mês, e toda a comunicação do condomínio, inclusive balancetes, compras, tudo pode ser colocado nesse aplicativo online. Na hora que o síndico assumiu a compra de cloro para a piscina, ele pode ir lá e colocar, olha, estou comprando 5 litros de cloro, estou, sei lá, o que for, papel toalha, estou trocando o jardineiro. Então, é uma ferramenta muito interessante para divulgar tudo o que está acontecendo. Tem gente que não quer saber disso, mas também é só não colocar o aplicativo no telefone. Mas você mora aqui, né? Você quer sempre estar vendo o que está acontecendo, participando. Eu acho importantíssimo. Então, é por isso que eu te falo, não é que as pessoas não querem participar, às vezes até querem. A gente vive numa correria de dia a dia muito grande, mas um aplicativo ajuda isso, porque, né, a gente estaria a par de mais coisas que está acontecendo, né? Sim, sem dúvida. Informação é tudo. Transparência também. Transparência, isso. Transparência é o que a gente não tem aqui. Mas é comum, viu? Oi, quem é? Oi, é o Ronaldo. Oi, Ronaldo. De novo. Você enumerou aí os condomínios nos quais você está atuando, e você também falou que no começo você vem diariamente. Sim. Depois de um certo tempo, eu imagino que essa frequência mude. E qual é a frequência que você julga? É óbvio que precisou, você vai estar aqui, que nem você falou. Mas eu imagino que, pela sua experiência, pelo que Ronaldo, você já vive nos condomínios atuais... Depois que tiver ajustado, e eu acho que esse ajuste... Você consegue... Oi? Você sumiu. Mas tudo bem, você está me ouvindo. Ronaldo, eu acho que depois de uns 2 meses, mais ou menos, pouco mais, o condomínio vai estar... andando sozinho, vocês têm uma administração aí no subsolo, na garagem do primeiro andar, do térreo, 2 vezes por semana, com certeza eu passo. Se precisar mais, estarei disponível, mas no mínimo 2 vezes por semana, ficando 2, 3 horas. Por isso também que eu tenho esse limite, eu impus a mim, no máximo 4 condomínios, e pegando de vocês eu vou reduzir para 6. Pelo tamanho de vocês. Para poder atender todo mundo, no mínimo 2 vezes por semana. Ronaldo? Oi, não, para mim tranquilo. Tá. Respondeu. Agora que eu vi que tem umas perguntas aqui. Tá. Gente, vocês têm um condomínio bem complexo. Ele está inadequadamente administrado. Eu não estou aqui acusando ninguém de qualquer má intenção, mas o que mais me chama a atenção é como as contas são tratadas. Essa conta ordinária, com o saldo negativo que ela tem, não entra na minha cabeça. Um síndico não pode trabalhar com uma conta ordinária negativa. Desculpa, então, eu sou meio leigo nessa parte de administração de condomínio, mas o que leva, quanto tempo, o que leva, se isso pode ser da noite para o dia, um condomínio a chegar até as contas desse jeito? Imagino que não seja um contrato ou que não seja
em uma semana? Não é, Ronaldo? Olha, em dezembro vocês estavam com menos 67, em janeiro menos 109, em fevereiro menos 114, em março 154, em abril menos, tudo menos, 244 na conta ordinária. No mínimo, é uma administração equivocada, porque eu até conversando com o Chan, entendendo um pouco, eu acho que esses de 150 para 240 deve ter sido parcela paga alguma coisa do serviço da Atlas Schindler, da manutenção dos elevadores, porque não dá para ter um furo tão grande. Ou erraram muito quando fizeram a previsão orçamentária. Aí também pode haver o erro. Não é má fé, é erro de previsão orçamentária. O saldo devedor, ou a inadimplência, ela também sobe. De dezembro para janeiro, ela subiu 3,4%, de janeiro para fevereiro, 1,7%, de fevereiro para março, 3,9%, e o que foi comum em muitos condomínios, de março para abril, 9,2%. Então, isso é uma inadimplência, não tem nenhuma relação com dinheiro mal gasto, com previsão orçamentária mal feita, é gente que não está pagando. E só pelos números eu não consigo identificar se são as mesmas pessoas, se há uma rotatividade de pessoas. Então, num mês tem 3, aí no mês seguinte ele paga, mas entram mais 6 com dívida, mas só cresce. Então, de dezembro para abril, tem R$40 mil acumulado de inadimplência. Eu posso falar, Maurício? Mas Por isso favor. não é de agora, tá? Isso é de mais de 3 anos, essa inadimplência. E eu, que vi antes, quando era a Lelo, a gente via no demonstrativo quem devia e qual o valor que a gente tinha de dívida. E isso, depois que a CEL entrou, a gente não tem mais esse acesso. E há 2 anos atrás que eu via isso, porque eu achava um absurdo aqui, nossa inadimplência nunca baixou. Faz 2 anos, vai fazer 4, que nunca baixou e nossa inadimplência. Ela continua 200 mil, mesmo valor. E ela nunca baixou. Eu vejo lá a gente devendo 40 mil e eu nunca vi sair. E eu já vi o apartamento ser vendido, a pessoa está morando e a inadimplência e o valor continua lá. E eu não entendo. Eu perguntei já para ela uma vez como que é feita essa cobrança, ninguém sabe responder. Então, isso eu te falando, são essas coisas que ficam, a gente não tem resposta. E eu queria saber, qual vai ser o seu processo sobre isso, desse monte de inadimplência? O trabalho sobre isso? Porque aqui, há 2 anos, não tem resultado. Vou ser sincero, eu já olhei, já vi, eu não vejo baixar isso e os contratos continuam os mesmos apartamentos, as mesmas pessoas devem. Tá. Depende, eu preciso conhecer quem é, né? Quem que produziu essa inadimplência. O que acontece? Nenhuma administradora trabalha se não for sob a ordem, o pedido do síndico. A administradora, qualquer uma, faz o que o síndico pede ou que o síndico manda. Tenha isso da forma que quiser. Eu prefiro pedir e não mandar. De vez em quando a gente tem que mandar. Se eu tenho uma inadimplência e eu não deixo a administradora cobrar, ela não vai cobrar. E tem administradora que não tem um corpo jurídico eficiente, porque às vezes o corpo jurídico não está dentro. Então ela faz uma parceria com um escritório externo e os caras têm outros serviços maiores e dão pouca atenção. Quando nós tiramos a Grace do Upper Office, nós também encontramos quase esse valor, quase 200 mil de inadimplência. Aí mudei a administradora, contratei um escritório, o condomínio, mas fora da administradora, para fazer a cobrança. E nós fomos até a Grace para requerer os processos que estavam lá. Qualquer coisa perto de 9 processos. E tinha processo que estava 2 anos parado. Nossa. E aí eu questionei para o advogado, eu falei assim, mas está parado. Mas o juiz que tem que fazer andar. O juiz não faz andar, quem faz andar é o advogado. Lógico que também o juiz não está lá para atender o advogado, mas se o advogado ficar quieto e o juiz é cutucado por outro, ele vai dar atenção para o outro. E aquele, deixa ele lá, porque
Juiz também tem muito trabalho. Embora a gente sempre reclame deles, o volume de trabalho que eles têm é enorme. Então, se você não empurrar, não vai andar. E Então, a forma de cobrança também. Cobranças, coisas muito antigas, elas são mais difíceis de cobrar. E hoje o que está se usando é a pessoa, o devedor ficou 3 meses, senta com ele, faz um acordo sem tirar juros, sem tirar multa, porque um síndico não pode fazer isso, mas faz um acordo, parcela, faz um contrato que ele vai pagar a parcela junto com a cota mensal. Se ele não cumprir, aí você pode executar e tomar levar o imóvel a leilão com uma velocidade muito maior, em 6 meses, no máximo 1 ano. Então, por exemplo, a gente já teve, eu entrei no final de outubro, nós já tivemos uma sala no Upper Office levada a leilão, só que, infelizmente, a oferta não atingiu os 70% que o juiz determinou, foi só de 50%, o juiz não aceitou. E também existe, e a gente está conversando, tem escritórios que compram essa dívida condominial. Eles pagam para o condomínio e financiam para o condômino. Um agiota meio disfarçado. E então o condomínio recebe, a dívida está quitada, o condomínio faz caixa e o devedor que vai se acertar com esse escritório. Não, são 3 escritórios que eu conheço de advocacia que fazem isso. Provavelmente investidores que vão ganhar muito mais emprestando dinheiro do que aplicando dinheiro em instituição financeira. Então, tem mecanismos de se levantar esse valor. Então, é o síndico que faz isso, não a administradora. É você que vai dar andamento a isso. A administradora só faz o que o síndico pedir para fazer. Ok. Tá? Inclusive, uma coisa que eu discuti muito com a Graich, antes de tirar, que também a gente reparou que tinha uns valores estranhos. Eu falava assim, olha, todas as assembleias eu questionava, por que vocês não levantaram a mão e apontaram que isso era estranho? Por exemplo, no Upper Office, o síndico não pode assumir nenhuma despesa acima de 10% do valor da arrecadação mensal, que lá gira em torno de R$10 mil, esses 10%. E o síndico anterior ele tinha assumido uma compra de um serviço de quase R$70 mil, sem levar para o conselho, e o conselho também não tinha porque não era uma despesa emergencial. Vamos imaginar que estoure uma prumada numa das torres, aí no jardim, e eu preciso contratar alguém hoje. Não dá para fazer 3 orçamentos. Aí eu vou usar do meu conhecimento em fornecedores, chamar o encanador e falar, conserta. E extrapolou os R$10 mil, que no caso do Upper seria o meu limite, custa 30. Eu vou fazer. E vou comunicar ao conselho. Tem coisas que não dá para levar para uma assembleia. Mas, por exemplo, gastar 70 mil para pintar o piso da garagem, não tinha nenhuma emergência, podia se levar para uma assembleia. Ele fez, contratou, e a gente descobriu depois que estava pintando e eu questionei a administração. Falei, mas nem para avisar a gente? Aí o diretor da administradora falou assim, é que o gerente que cuida da conta do seu condomínio, ele não tem esse jogo de cintura. Se fosse eu, numa assembleia, eu falava assim, olha, gente, isso está acontecendo e a administradora não concorda. Então, isso também está na mão do gerente que cuida da conta do condomínio. Legal. Tá. Ô Maurício, deixa eu fazer uma pergunta. O que você acha da administradora CEL? Bom, eu estou com a CEL, eu coloquei a CEL aqui no condomínio por indicação de um condômino. Quando eu falo aqui, é no Upper Office, que é onde eu estou agora até. Ele indicou a CEL porque a CEL já tinha
tirado a Grace em outros 2 condomínios da Avenida Mofarrege. Então, nós conversamos com a CEL, eu conheci o dono da CEL, estive na CEL já por 3 ou 4 vezes, tendo reuniões com ele. É uma pessoa muito correta, mas a CEL não funciona direito. Como eles entraram aqui em dezembro e nós estamos no meio de uma pandemia, eu estou com a CEL, mas assim que puder eu troco. De novo, não por má fé, mas eles se perdem. A gente, por várias vezes aqui, eles esqueceram de pagar fornecedor e todas as contas de fornecedor passam pelo e-mail. Bom, uma coisa que eu não falei, eu crio um e-mail com o nome do condomínio e todas as minhas cotações, conversas são feitas pelo e-mail com o nome do condomínio. Então, eu recebo todas as cobranças de fornecedor, confiro e passo para a administradora. E várias vezes a CEL esqueceu de pagar. Por exemplo, ontem mesmo não pagou a Haganah. Desculpe, não foi a Haganah, ela não pagou a empresa que loca para a gente os rádios comunicadores. A Haganah ela pagou no começo do mês, mas não pagou. É um valor baixo, hoje está fazendo, deve ter feito já o depósito na conta. Nesses meses, eu estou encontrando essa dificuldade em todas as administradoras, em todas. A administradora do condomínio lá na Lapa, ela ficou os últimos 3 meses sem pagar a conta da TIM, que é a fornecedora da internet para a portaria virtual. E numa sexta-feira, quase 6 horas da tarde, quando o zelador estava indo embora, ele me ligou e falou: seu Maurício, eu estou sem internet no condomínio. Eu falei: como assim? Peguei, liguei para a administradora, ela já estava fechada, liguei para a TIM, porque eu tenho a conta deles no meu e-mail, no e-mail do condomínio que eu criei. Liguei e falei assim: olha, o número é esse, o que está acontecendo? As últimas 3 contas não foram pagas. Eu falei: bom, então, por favor, me gera os 3 boletos que eu vou pagar agora. Ela falou: tudo bem, o senhor paga. Quando confirmar o pagamento, 48 horas depois a gente religa. Eu falei: mas a nossa situação aqui é um pouco emergencial. Eu preciso da internet, senão a portaria não funciona. Falou: então tá bom, então eu vou fazer a religação em caráter de confiança, em 2 horas ela estará ligada e na segunda-feira o senhor paga e manda o comprovante. Em 2 horas o sinal estava funcionando e paguei. E depois cobrei na segunda-feira a administradora. A última conta, que era a do mês, eles pagaram. Só que como eles pagaram um dia antes, não tinha entrado no sistema da TIM. Para eles, deu 3 contas em atraso, eles cortaram. Então, são coisas que não podem acontecer, mas estão acontecendo. No condomínio na Arruda Botelho, eu usei, né, dessa lei para cancelar contrato, para colocar funcionários em férias. Liguei para a gerente e falei assim: olha, o nosso porteiro da madrugada, ele é um senhor de idade, então eu vou colocar ele em férias, pode mandar ele sair. Aí eu recebi um e-mail do departamento pessoal de um rapaz que estava trabalhando em home office e falou assim: o que o senhor está me pedindo é ilegal, porque ele tem que receber com 30 dias de antecedência a comunicação das férias e com 2 dias antes das férias depositar o dinheiro. Então eu fiz o depósito hoje, mesmo sendo ilegal. Aí eu falei assim: você não entende nada. Ele podia ser comunicado com 2 dias de antecedência, gozar as férias e só na volta receber, ainda sem receber 1/3 de abono. Então, você gastou o dinheiro do condomínio sem precisar, mas o objetivo foi atingido. Ele saiu em férias. A gente afastou o porteiro por 30 dias. Então, os erros acontecem. São pessoas trabalhando. Mas nenhum criminoso. Descuido, desconhecimento. Então, voltando à pergunta da Fabiane, a CEL no Upper vai ficar até o momento que eu conseguir colocar outra aqui. Talvez já no segundo semestre ou no final do ano.
respondido? Respondido. Obrigada, Maurício. Gente, dá licença, vou tomar um suco. Eu acho que quem viu as outras apresentações viu apresentações bem diferentes, propostas bem diferentes. E volto a dizer, não existe melhor ou pior, desculpe, não existe o certo ou errado, existe o que cabe nas necessidades de cada um. E o que a gente está propondo cobrar é bem abaixo do mercado. E quando eu falo a gente, não sou só eu, não, porque pelo menos o que o Chan falou é que ele estava abrindo para todo mundo qual era o... Bom, estava abrindo, está no balancete quanto era pago. Mais uma pergunta. Gente, fiquem à vontade, só vou falar, a gente está com 1h18, talvez 1h10, porque a gente começou um pouco antes. Eu fiz um limite de 3 horas, então temos tempo para quem tiver alguma questão. Chan, você não vai perguntar nada? Não, tô satisfeito, tá bem interessante. Acho que foi legal trazer a sua proposta, porque é uma proposta diferente mesmo, para poder comparar as várias possibilidades que o condomínio tem, não ficar só preso em orgânico. Né? Ver o que o mercado tem, quais as opções que se tem. Tem coisas boas, coisas ruins, mas a gente pode comparar, ver o que mais se adapta às nossas necessidades. Eu acho Exato. Não tem o a certo sua ou conversa errado. aqui foi muito interessante. E lembrando... Aí cada um vai avaliar, né? E cada um dos 396 vai avaliar e vai entender o que é melhor, né? Acho que o importante agora é a gente pensar em votar, em manifestar qual que é o que é melhor. Não se preocupar com uma eventual próxima etapa na Assembleia. Acho que a Assembleia é um passo seguinte. Agora a gente tem que votar com coração e razão também, né? Sim. Sobretudo razão, para ver, comparar, não a melhor, como você disse, mas quais as opções que nós temos, né? E acho que é o momento. Veja, o prestador de serviço tem que se adaptar às necessidades do condomínio e não o contrário. Perfeito. E, infelizmente, vocês não estão comprando uma geladeira, um carro que todo mundo conhece. Vocês estão comprando serviço. E você só vai saber se ele é caro ou barato, infelizmente, depois que comprar. Isso eu sempre falei para os meus clientes como arquiteto. Teve um cliente há muitos anos atrás, eu já tinha feito para ele 4 projetos no Alphaville. Ele era um construtor, ele construía e vendia. E aí ele liga para mim e falou: Maurício, comprei mais um terreno, quanto você quer para fazer o projeto? Eu falei, eu lembro até o nome, Antônio Toneleiro. Eu falei, Toninho, o que eu sempre cobrei para você? Não, mas tem gente que faz por 5 vezes menos. Eu falei, bom, Toninho, desculpe, essa é a 5ª vez que você está me chamando para fazer um projeto. Significa que o que eu fiz até hoje te convenceu. Então, fica à vontade. Eu não consigo fazer o meu trabalho por 5 vezes menos. E ele contratou o outro,
Depois, um dia, ele me ligou, assim, 2 anos depois, falou assim, Maurício, demorei 2 anos para fazer a casa, ô maldita hora que eu comprei aquele projeto. Então, tem, de novo, não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, não. São coisas diferentes. A vantagem do síndico profissional também é porque a gente não está esperando tanto tempo, né? Se não estiver trabalhando bem, o contrato pode ser rescindível com antecedência de 1 mês, né? Lógico, a gente vai dar um prazo, não é você chegar e em 1 mês não ter resultado, porque vai demorar mesmo, é natural que demore. Mas é mais cômodo para o condomínio rescindir o contrato de um síndico profissional do que um orgânico, que o sujeito vai estar lá, vai criar uma certa... Xan, conforme eu até tinha comentado com você no dia que a gente estava passeando para conhecer o condomínio, quem é eleito em assembleia só pode ser destituído em assembleia. Isso se é um síndico orgânico ou um síndico profissional. O que um síndico profissional faz é colocar em contrato que ele estabelece para o conselho a prerrogativa de chamar uma assembleia para convocar convocar uma assembleia para um novo síndico e destituir o síndico atual. E por que isso tem que ser feito assim? Porque órgãos governamentais, bancos, eles atendem ao síndico eleito em assembleia. Então, não adianta eu pegar e virar assim, tá bom, olha, eu assino aqui, estou indo embora hoje. O banco vai atender a mim, o juiz vai atender a mim. Então, é necessário uma assembleia para a destituição do síndico e eleição de outro, inclusive pelo certificado digital. O certificado digital ele está demorando quase 4 meses para ser feito. Então, vamos lá, vamos usar a síndica atual que está aí no condomínio. Ela saindo, entrando um novo, não importa quem, orgânico, empresa, um profissional liberal, o certificado digital vai ainda continuar sendo usado da síndica anterior por 2, 3, 4 meses, vai depender da demora burocrática disso, mas pelo menos com a ata da Assembleia da destituição, o síndico que sai está protegido, se usarem o certificado digital dele inadvertidamente, e o novo já vai poder se relacionar com o banco, numa ação trabalhista, ou mesmo numa ação que mova contra um inadimplente. Então, Sim, é muito é mais importante... transparente, ele limita muito mais as responsabilidades, né? Sim, e tem outra coisa, né? O que esses 30 anos me mostrou e já intercalei com síndicos orgânicos que muitos, não estou dizendo todos, síndicos orgânicos, eles se candidatam para não pagar o condomínio. Enquanto que um síndico profissional ele está construindo uma carreira e é o trabalho dele que vai servir para alavancar, para servir de referência. Então, um síndico orgânico ele pode trabalhar por 1 ano, pode trabalhar bem, mas se não der certo, para ele tanto faz. E um síndico profissional quer que sempre dê certo para ele continuar progredindo. Perfeito, perfeito. Perfeito. Obrigado. Alguém queria falar? Maurício, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiquei invocada porque, assim, a Inova veio, mostrou tanta coisa, a gente nunca viu isso, né? Porque aqui a gente sempre teve o síndico daqui, ele mostrou um negócio, assim, gigantesco. Só que eu fiquei com o negócio, uma pulga atrás da orelha com ele, que eu não gostei de uma posição que ele tomou. Queria ver o que você acha. A gente teve um problema aqui agora, que uma empresa faliu, a empresa da mensageria faliu. Eu não gostei da posição que ele deu, eu queria saber da sua opinião. A empresa faliu, o cara não pode receber. O nosso condomínio foi lá e assumiu a rescisão do funcionário dele. Pelo pouco que eu sei, isso vai acabar para nós, porque se o cara agora entrar contra alguma empresa, vai ser contra nós que pagamos a rescisão dele, como ela fosse um vínculo aqui. E ele falou que isso não, que isso é normal, isso é uma parceria uma parceria de tipo o cara da empresa com a gente. Eu fiquei com isso atrás da orelha. Tá. Então vamos lá. Todo contratante de terceirização de mão de obra,
ele tem uma corresponsabilidade no caso de falir ou até mesmo não falir. No Upper Office a gente passou por isso. Eu vou voltar um pouquinho mais lá atrás, não muito, só em 1989, quando eu era diretor de segurança do condomínio Labitari, nós tínhamos uma empresa, terceirização de segurança, eram 25 funcionários, a empresa faliu. O condomínio arcou com a rescisão de 25 funcionários. Por quê? A administração do Labitari era uma administração própria. Nós tínhamos 7 funcionários que faziam a administração. Então, a gente tinha um gerente da contabilidade, a gente tinha gente do departamento pessoal, eram funcionários do condomínio. E o síndico, na época, e os anteriores, não pediam a documentação da empresa terceirizada. A empresa terceirizada ela tem que passar folha de horas, folha de pontos, folha de salários, guias de INSS, fundo de garantia, tudo mensalmente. Então, eu contrato uma empresa em janeiro. Eu vou pagar ela no dia 1º de fevereiro. No dia 1º de março, quando eu for pagar de novo, ela tem que me apresentar todas as guias de janeiro. Se ela não me apresenta, eu não pago. Então, esse é o mecanismo para você proteger o condomínio ou a empresa que contrata terceirizados. Se você não fizer isso, se você não tiver como provar que você agiu pela segurança do funcionário terceirizado, você corre o risco de ter que assumir essa dívida, sim. E o que a gente faz também é exigir certidões negativas da empresa. Então, a cada 6 meses, a cada 3 meses, ela apresenta a certidão de que está kits com fundo de garantia, INSS, imposto de renda, tudo. E você vai se documentando. Amanhã ela fale ou ela deixa de pagar. Então, nós tivemos 7 processos da Aporte, uma empresa que fazia terceirização no Upper, até 2018. Ela quebrou. Ela foi uma empresa praticamente criada para atender o Upper. A gente teve que assumir, não porque o síndico anterior, ele simplesmente, em todas as audiências que ele foi, ele já fez acordo na primeira audiência e pagou sem a presença do empregador, que era a empresa que chamou Aporte. Quando a gente assumiu, nós fomos e não fizemos acordo já na primeira audiência. A advogada que acionou o condomínio falou: ué, mas você é outro porque o anterior sempre fazia acordo. Eu, não vou fazer acordo. E já a Aporte começou a se representar nas 3 últimas ações. Uma, o escritório de advocacia até já ganhou sucumbência, porque a gente provou que a gente não tinha responsabilidade, mesmo não tendo todos os documentos, mas depende do trabalho também do advogado que está te atendendo. Mas, se não tomar cuidado, o condomínio corre risco, sim. Muito. Opa, está aparecendo alguém aqui. Respondido? Foi a Natália que perguntou, não foi? Foi. Tá. Entendeu? Deu para entender? Então, eu entendi. Eu entendi. Uhum. Só um pouco. Acho que saiu fora. Desculpa.
Natália, você está ouvindo? Não precisa... Eu só lembrei de uma coisa para contar. Por exemplo, no condomínio lá na Lapa, outro dia, no comecinho do ano, a gente recebeu uma notificação de guias não pagas de funcionários do condomínio. Guias de INSS e de INSS, Fundo de Garantia não, de INSS. Aí, né, achamos estranho, como assim? Eram guias de 7 anos atrás, que era uma administração feita por um dos condôminos. E ele esqueceu de pagar. E agora vai ter que pagar com multa. Então, mesmo para o condomínio, eu sempre sugiro que se solicite a cada 6 meses, uma vez por ano, certidão negativa de todas as instâncias estaduais, federais, porque às vezes a contabilidade, a administradora esquece de pagar, não é má fé, esquece. Ou às vezes até calcula errado. Então, mas aí, que a empresa faliu e ela não pode depositar dinheiro na conta da empresa, a gente assume isso de boa, não vai... Então vamos lá. O que esse escritório que me atende hoje no Upper fala? Vamos brigar, porque primeiro a justiça tem que ir atrás dos bens do dono da empresa que faliu. Sim. Se eles não encontrarem nada, aí eles vão atrás do contratante, que seria o condomínio. Tá. Não, mas eu acho que não foi bem isso que aconteceu. Foi que ele tinha dinheiro para receber aqui, pelo que eu entendi. Ele tinha dinheiro para receber aqui, não podia receber na conta dele, porque ele não ia receber dinheiro. E a gente acabou assumindo rescisão de funcionário dele. Não, aí... Não sei, né? Sem saber exatamente o que aconteceu, mas, por exemplo, eu não faço depósito em conta que não seja do prestador de serviço. É isso aí, foi isso que aconteceu. Se tiver algum morador que ficou sabendo disso, que nem eu, pode me ajudar aí, mas foi isso mesmo. Parece que a empresa não podia receber e a gente quis assumir uma rescisão de funcionário dele. Isso é minha preocupação. O Maurício, o que a Natália está tentando falar é o seguinte. O que a gente pegou aqui no Jardim Leopoldina foi uma rescisão de funcionário de uma empresa terceirizada, que era a mensageria, que, por sinal, a gente pagou a rescisão. Saiu do caixa do Jardim Leopoldina o dinheiro dessa rescisão, entendeu? Mas coisa que, juridicamente falando, não poderia acontecer, porque isso abre precedente, inclusive, para as outras empresas de prestação de serviço que está aqui no condomínio hoje. Então, assim, você frauda um contrato de prestação de serviço e, ao mesmo tempo, você assume uma responsabilidade que não é sua, né, da empresa, do tomador, do empregado. Isso. E também você abre precedente para as outras empresas, para os funcionários das outras empresas, entendeu? Sim, porque a Rádio Peão vai falar, olha, pode acionar porque o condomínio paga. Então. Então, isso que fez está errado. Então, é isso que eu entendi que ele falou lá, que isso seria normal acontecer, que a gente tinha que ser parceiro das nossas empresas. Eu acho que o condomínio não pode ficar responsabilizando. Eu acho que desculpe, mas a parceria que eu crio com os meus fornecedores é de pagar em ordem e tratar bem, mas não de quebrar galho. Isso aí. É isso aí que eu quis ver, mas ele falou que isso é uma coisa normal que vai acontecer. E eu também não achei que seria. Isso não pode ser normal. Se isso for normal, daqui a pouco a gente está bancando todo mundo aqui. Por exemplo, vamos imaginar uma situação, porque eu não conheço esse caso específico, tá? Mas o condomínio deve um dinheiro para uma empresa prestadora de serviço. E essa empresa está devendo para os funcionários. Ela quebrou e está devendo para os funcionários. Se o juiz chegar e falar assim, o condomínio, paga esse funcionário que eu vou abater da sua dívida com a empresa. Aí o juiz falou. Sim. Tudo bem. Mas não, é praxe o condomínio assumir, o tomador de serviço assumir o pagamento do funcionário, não faz sentido.
Não, mas eu acho que não foi bem assim que ele quis dizer, não. Não foi que não foi bem assim que ele quis dizer, não. Não foi que era assim que o Marcos quis falar. Acho que talvez tenha sido mal interpretado, então. Porque Não, ele falou em nenhum assim, ele momento- falou de parceria. Que isso é uma parceria entre Não, as empresas, que a gente, como condomínio, tinha que assumir isso. Ele falou, eu estava na não, reunião. não. É como o Maurício está dizendo, se a empresa que a devedora do empregado não pagar, lá na frente o juiz pode condenar o O condomínio a tomador. pagar. Exatamente, é responsabilidade subsidiária, né? Então, se o principal devedor não paga, ele vai atrás do devedor que contratou o serviço, né? Logicamente, ele não precisa, o que contratou o serviço não precisa antecipar o pagamento. Mas no futuro, se houver inadimplência de quem deveria pagar, o tomador do serviço é responsável, né? Mas Chan, se o Não, tomador... mas isso, peraí, mas Não. isso se já tiver decisão judicial Isso, transitada, entendeu? Sim, acabou de Porque acontecer isso. antes disso, você vai para a justiça e você, depois da reforma trabalhista que teve em 2017, ficou muito claro que a terceirizada ela pode tomar o serviço de qualquer finalidade, entendeu? E aí é muito mais complicado você incluir essa empresa como subsidiária. Então, isso vai depender, primeiro, de uma decisão judicial, se o juiz vai acatar esse pedido subsidiário ou não, para correr todo o processo, para transitar em julgado e para caso a empresa seja condenada subsidiariamente, ser, então, responsável depois de esgotado todos os meios de execução da empresa e do sócio. Isso, exatamente. Eu aqui no condomínio. Não, aqui não, o que foi feito aqui está errado. Não, foi recente. Foi agora. A empresa acabou de sair, nem juiz nenhum determinou nada. Quem determinou foi o condomínio. E foi por isso que eu falei, se o condomínio ele exige toda a documentação, todas as guias de pagamento, ele se defende em juízo falando, a minha parte eu fiz. Eu paguei a empresa, exigi dela que ela pagasse os funcionários, que ela recolhesse os impostos. Se ela me entregou documento falso ou se ela escondeu alguma coisa, a culpa não é minha, tome os bens da empresa. Então, é isso que eu estou falando. A gente não pode assumir uma dívida dela e pagar porque ela não pode receber do funcionário. É isso que eu estou te falando. Uhum. Porque ele falou que a gente está abrindo o que ela falou. A gente vai abrir um procedente para as outras empresas fazer isso. E ele falou que isso é normal. Isso que eu não gostei. O que ficou na minha cabeça. Ele falou que isso é normal a gente ter parceria com eles e fazer uma bondade, ele quis dizer. Que isso é uma bondade que a gente está fazendo. Eu acho que não existe isso. Aqui é uma empresa, que é profissional, que não é a casa, né? Aqui a gente tem que raciocinar, usar com o profissional, né? Não, e olha, e até mesmo em casa, se você tem uma empregada doméstica, faça a documentação direitinho, faça ela assinar os recibos direitinho, porque por mais correto que você seja, por melhor que seja a sua relação, se você não tiver a documentação, e eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, eu tenho um filho de 30 anos e eu tinha uma empregada antes dele nascer. E faz 2 anos, ou faz 3 anos, que ela falou assim, estou cansada, mas eu só saio quando vocês conseguirem colocar outra no meu lugar. E isso demorou 3, 6 meses, 7 meses. Nós arrumamos uma outra e falamos, Ana, muito obrigado, pode ir embora, está aqui o seu dinheiro. Só que eu nunca exigi documento dela. E outra, em 89 eu a registrei. Em 1989 eu fiz o registro dela em carteira, quando nem se falava nisso. Então ela se aposentou trabalhando para mim, e aí quando nós a mandamos embora por pedido dela, ela chegou e falou assim, mas eu não quero mais. A gente falou assim, bom, mas espera um pouquinho, agora eu já me acertei com outra, você vai embora sim, agora a outra vai ficar no seu lugar. Ela pegou e falou assim, puxa, mas e você não vai me pagar nada? Eu falei, tá aqui, tá tudo pago, olha a conta feita pelo contador. Mas você nunca me pagou vale transporte. Eu falei, Ana, você está há mais de 30 anos com a gente, eu sempre te paguei o vale transporte dentro do teu salário, e sim, ele nunca foi apartado, e eu não tinha nenhum documento. Eu virei para ela e falei, tá bom, quanto você quer? E paguei.
Então, mesmo para aquele que... E olha, foi uma senhora que ficou dentro de casa, cuidou dos meus filhos, a gente tinha toda a confiança nela. E aí, na hora dela ir embora, provavelmente alguém falou alguma bobagem no ouvido dela e ela mudou. Então, até com empregados domésticos tenham toda a documentação. Sim. Mais alguma pergunta? Se vocês quiserem, eu posso deixar o meu contato. Se amanhã, depois de amanhã, tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, estou à disposição. Bom, da minha parte, Maurício Ronaldo, eu estou ok. Não acho que o pessoal costuma fazer assim, né? Alguém tem alguma pergunta? Se o pessoal permanece em silêncio durante um certo tempo, a gente julga que o pessoal aqui encerrou. Então, da minha parte, eu gostaria de agradecer a participação. Eu que agradeço a oportunidade, Ronaldo. E Pessoal, agradeço as encerrar, perguntas. então? Podemos encerrar? Sim, também agradeço. Também gostei bastante. Obrigado. Foi bem esclarecedor, Maurício. Obrigada, viu? Obrigado. Tem um bom conhecimento. Achei que você tem uma boa experiência. Legal. Obrigado. Só mais uma... não, Ronaldo, você já falou que chega. Não vou fazer pergunta. Eu estou brincando. Só que assim como... Não, eu sei. Eu também vou perguntar. Eu sei que, além da pessoa, desculpa, eu não lembro o nome, no escritório, e eu sei que tem mais gente no prédio que tem escritório também aí. Talvez se alguém também quiser mais uma referência, no caso, tem que contato com o grupo que a gente tem, para pedir mais referência. Uma pessoa que falou foi positiva, a gente também consegue fazer mais um benchmark aí. Obrigado. Obrigado. Peraí, deixa eu falar. Eu tenho escritório no OperOffice também e comungo da mesma opinião da Elba. Eu participei da assembleia do OperOffice, em todas, inclusive, e lá realmente era uma bagunça. E depois que o Maurício entrou, a gente está conseguindo colocar tudo em ordem e hoje a paz reina, digamos assim, né, Maurício? Sim, está reinando, sim, é verdade. Foi muito bom. Um comentário que eu tinha para fazer lá. Obrigado. Gente, posso... Maurício, só te agradecer mais uma vez agora publicamente. Acho que você tem me dado bastante forças aí para... Estou à disposição, Chan. E Chan, pode falar. Como nós temos o contato, independente de quem vocês escolham, independente de quem for eleito, porque o que vocês escolherem pode não ser eleito, eu estou à disposição no que puder ajudar. Legal. Na primeira vez que eu já falei contigo, as primeiras palavras que eu troquei com você, quando eu soube que foi você que pegou as bombas, eu já falei para te agradecer só por ter feito aquilo lá, já merecíamos um muito obrigado já. E agora, mais uma vez, acho que só tenho a agradecer. Muito obrigado mais uma vez. Acho que está sendo até repetitivo, mas acho que a gratidão é sempre bom se expressar, né? Não, obrigado. Bom, da minha parte também, acho que estamos aí. Desejo boa sorte aí. Que vença o mais adequado, então, para todo mundo, para que possa alcançar o maior número de pessoas que estejam contempladas aí com as necessidades, né? Sim. E seguimos em frente aí. Muito obrigado mais uma vez. À disposição. Obrigado, gente. Posso encerrar, então? Por favor, encerrem aí vocês. Obrigada, Maurício. Tchau. Até mais. Vamos encerrando.
Roberto, tem alguma questão? Ricardo? Ô, Maurício, é Roberto aqui falando. Oi. Tudo bom? Tudo. Não, eu te conheci lá na nossa, né, nessa fatático dia lá da enchente. Inundação, hein? Eu só tenho, igual o Xan disse, só tenho que tecer, né, bons comentários e né, só a desenvoltura que você teve, né, a desenvoltura que aconteceu aqui, a diferença é fenomenal, né? Acho que não tenho o que falar, né? E espero que dê tudo certo aí. Realmente a gente precisa de um profissionalismo aqui que está faltando. O condomínio é muito grande, a gente sempre fala que o faturamento aqui é muito maior que o faturamento de muita empresa mesmo, de verdade, né? E precisa de uma coisa profissional que realmente... não que a pessoa, de repente, não leve a sério, acho que não é essa a questão, mas a questão é que precisa de experiência mesmo, precisa ter uma experiência para poder, igual esse assunto de pagar uma empresa falida, o funcionário da empresa falida. Nunca pode acontecer um negócio desse. Fez eu lembrar na época que eu fiz a administração, há 30 anos atrás, que teve sabe aqueles casinhos que eles colocam lá, né? Sim, na faculdade. Eu esqueci o nome agora, da faculdade. Sim. E eu lembro direitinho que a minha empresa faliu, foi justamente por isso, porque teve uma ação trabalhista e eu paguei na primeira. Minha empresa faliu. Aí eu lembrei, eu falei, porra, 30 anos atrás, na faculdade, uma coisa que a mulher fazendo agora, em pleno ano 20, né? Com, lógico, as leis muito mais atualizadas, muito mais, né? Tudo mais, todo mundo mais informado, fazer uma coisa dessa é impossível fazer. É mal assessorada. Roberto, eu tenho por princípio achar que é sempre uma incapacidade. Depois que me provam que foi má fé, eu falo, bom, então foi má fé. Mas eu primeiro prefiro achar que foi incapacidade. Como os erros que eu peguei em outros condomínios. E, de novo, lá em 88, quando eu comecei, era incapacidade. Por isso que a gente teve que pagar a empresa de terceirização da segurança. Aí você vai adquirindo experiência. Quando conheci cursos de capacitação para síndico profissional, você vai lá e faz. Então, você tem que ir se preparando, tem que ir se atualizando. Por isso eu faço parte, sou membro master, né, da Assosíndicos, para ter essa atualização, para ter troca de experiência, para evoluir. Ninguém nasce sabendo. Isso aí. Eu trabalho com consultoria, né? Então, eu sempre converso, o pessoal fala, pô, eu vou assim, é uma área que eu amo. Por quê? Porque sempre o conhecimento vem até mim e eu não tá comigo, né? Ninguém vai tirar isso de mim, né? Sim. Então, acho que, igual você disse, que há 30 anos atrás, quando você começou, e eu gostei muito da frase que você falou, que o síndico profissional é bem diferente do, né? Porque ele faz aquilo como uma carreira dele, que ele precisa que dê certo, né? Sim. É o mesmo caso meu, eu sou a parte de consultoria, né? Então, eu preciso dar meu máximo naquele projeto que eu estou, porque eu sei que aquilo vai fazer parte do meu currículo e aquilo vai me ajudar a conseguir um próximo, entendeu? Sim, vai ser a tua referência. Minha referência, justamente. Isso aí. É isso. Espero que dê tudo certo. Obrigado. Obrigado. E até mais. Bom final de semana. Para você também. Ricardo. Ricardo, posso encerrar aqui? Bom, um abraço.